Muito boa noite. O programa Finanças e Negócios desta quarta-feira está no ar. O programa Finanças e Negócios é um programa do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Câmara de Dirigentes Lojistas, Guanabara Cargas e Fiotec. No programa de hoje nós vamos voltar a discutir o papel das entidades de classe. Na semana passada, no programa passado, nós recebemos aqui o economista Lauro Chaves Neto, presidente do IBEF Ceará, Dr. Fernando Cirino Gugel, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o coronel Lívio França, presidente da Associação Comercial do Estado, e o presidente da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, Dr. Irã Ribeiro. Discutimos aqui fartamente sobre o papel e a importância da discussão das entidades de classe nesse momento. E nós, avaliando esse tema extremamente importante, principalmente agora, nós convidamos para a discussão deste tema nesta quarta-feira o Dr. Delano Macedo de Vasconcelos, vice-presidente do IBEF Ceará, conosco o Dr. Luiz Gastão, presidente da Federação do Comércio do Estado do Ceará, empresário Eduardo Diogo, coordenador-geral da Associação dos Jovens Empresários, empresário Lima Matos, presidente do Centro Industrial do Ceará. E é verdade que as entidades de classe desempenham um papel importante na nossa sociedade, e o Dr. Delano Macedo Vasconcelos inicialmente fala aqui pelo IBEF e inicialmente comenta sobre o tema de hoje. Doutor Delano, boa noite. Importante esse fórum de discussão, importante desenvolver esse assunto, as entidades de classe e a sua importância, o seu papel na sociedade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza. Cada vez mais a velocidade da informação exige que a gente esteja passando adiante tudo que acontece na economia e acontece no país e no mundo. Então, as entidades de classe ela têm um papel de intermediar as ideias e ações do governo com a sociedade, né? E com isso contribuir com a melhoria do país. E como interlocutor dos segmentos a que cada uma delas representa, né? Pode discutir num fórum mais íntimo e levar propostas para o governo para a melhoria. Pois não. O comentário inicial, então, o Dr. Luiz Gastão, presidente da Federação do Comércio. Doutor Gastão, boa noite. Eu gostaria de um comentário inicial do senhor sobre a importância da discussão do papel das entidades de classe hoje. Boa noite. Eu acho que, como o Delano colocou, eu acho que esse papel da intermediação e principalmente da interlocução das ações entre os seus associados e o governo é um dos fatores preponderantes das entidades. Mas hoje eu acho que as entidades têm que se preocupar muito também com os serviços prestados. E tem hoje uma série de gamas de serviços, de responsabilidades que o governo paulatinamente tem jogado para o empresariado e que esses serviços têm sido feitos, as entidades de classe têm de uma maneira ou de outra contribuído para que minimize os custos dos empresários, minimize os custos dos seus setores e possam, através das suas ações, servir também como um instrumento facilitador do empresário, mediador do empresário, e que dê ao empresariado, de forma geral, noções e dados, como através de pesquisas, dados através de serviços propriamente ditos, uma gama de serviços melhores. Perfeito. Doutor Lima Matos, presidente do Centro Industrial do Ceará. Doutor Lima, boa noite. Doutor Lima é um líder empresarial já experiente. Doutor Lima, é importante essa discussão do papel das entidades de classe? Claro, sem dúvida alguma, é fundamental não só a discussão do papel, mas como o aprofundamento e a recolocação das entidades nesse momento novo do mundo em que o avanço e a mudança até da questão ideológica, da relação da sociedade. Então as entidades têm que se reposicionar, não só nas questões já colocadas aqui, mas na questão corporativa também, na modernização das suas empresas interligadas, de forma que essas empresas, trabalhando em corporação, possam encontrar formas de aperfeiçoamento mais rápido e debate. Além disso, no caso especial do SIC, ele, além da visão da área industrial, o SIC também se preocupa com a área político-ideológica, porque o SIC é um pedaço da sociedade, digamos, da Federação das Indústrias, preocupado realmente com toda a sociedade, além de que as demais entidades também, hoje o papel delas abrange um pouco mais o social. Inclusive, alguns programas em vários estados brasileiros hoje já estão sendo feitos não só pelo governo, mas estimulados, como na área da educação, pelas entidades de classe, alguns inclusive implantando programas de educação. Doutor Eduardo Diogo, muito boa noite. O seu comentário inicial. Sem dúvida alguma, né, de imprescindível importância o associativismo de maneira geral, né? A gente tem aqui, por exemplo, no caso da AGE,
né, ela se desassocia um pouco, né, vamos supor, do que é a Federação do Comércio, né, do que é o IBEF, do que é o SIC, como aqui foi colocado, né, pelos dois presidentes e pelo Delano, tá certo, vice-presidente do IBEF, né, porque ela atua mais no sentido de formar e capacitar exatamente as futuras lideranças, as futuras pessoas a ocupar cargos nessas entidades, né. Então, dentro da associação, através do movimento de jovens empresários, nós temos a oportunidade de, por exemplo, estar aqui agora presente, né, no programa desse, né, com pessoas, né, extremamente abalizadas, né, discutindo o tema e colocando a posição do jovem empresário, né, e a visão que ele tem do futuro, né, desse país que nós estamos herdando. Perfeito. Agora, dentro dessa discussão das entidades de classe, eu gostaria também de colocar à mesa esse assunto. Qual é, hoje, o nível de participação dos associados, por exemplo, nas entidades de classe empresariais que estão aqui representadas hoje? Há uma participação grande, efetiva dos empresários? Quer dizer, os empresários estão preocupados em discutirem as questões corporativas, como colocou aqui o Dr. Lima Matos. Eles estão se agregando nas suas entidades, discutindo saídas, discutindo a melhoria do papel do empresário na sociedade. Dr. Lima Matos, o senhor acha que o empresário hoje é consciente ou a entidade de classe ainda luta para manter unida a categoria? Olha, essa é uma questão de sobrevivência. Não há como as empresas não trabalharem em conjunto e se preocupando realmente em forma de atuarem de uma maneira mais harmônica. A Federação das Indústrias, nesse momento, faz trabalhos dos sindicatos em que planos estratégicos de cada sindicato está sendo feito por cada um dos sindicatos e, além disso, vai ser discutido um plano mais amplo dos sindicatos em conjunto com a federação. Inclusive foi solicitado reunião não só com a diretoria da FIEC, mas com a diretoria do sindicato, com o presidente da entidade, de forma que se possa realmente analisar o que agrega entre os sindicatos e o que se pode trabalhar para sobreviver a esse momento, porque a questão não é nem de crescimento no momento que o Brasil atravessa uma recessão. É como unir naquelas pontas que unem as empresas para que todos possam trabalhar em conjunto. Claro que há dificuldades, porque no momento em que você tem uma mudança forte na economia brasileira a cada 6 meses, fica difícil. Gostaria que tivesse aqui os japoneses, os alemães ou os americanos tentando ser bons empresários numa economia que a cada 6 meses muda as regras. Então, a única maneira é que a gente se una. Inclusive no Ceará tem um caso atípico. Nós, líderes empresariais, nos reunimos pelo menos uma vez por mês para debater os assuntos também comuns entre todas as entidades, não entre os sindicatos. Com almoço, outro no CDL, na Federação das Indústrias, no SIC, quer dizer, em cada uma dessas entidades, de forma que a gente possa avaliar também um momento mais amplo, mais global. Eu acho que o Ceará é um estado rico nesse relacionamento, a partir do Pacto de Cooperação, em que todos os líderes discutem, não só com o governo, mas entre si. E também, principalmente, porque há uma troca de líderes do governo e das entidades. Quer dizer, eu já fui presidente, eu fui secretário da Fazenda, hoje sou presidente do SIC. O Ednilton era presidente do SIC, hoje é secretário da Fazenda. O Raimundo Viana, presidente da FACIC, hoje é secretário de Indústria e Comércio. Exato. Portanto, essa troca de posições dentro do Estado do Ceará dá a ele uma característica especial, de forma que as lideranças possam mais constantemente compreender seus verdadeiros papéis e ajudar a sociedade a crescer. Agora, do ponto de vista da discussão e da produção ideológica, as entidades têm, aqui no Estado do Ceará pelo menos, têm realmente um papel muito relevante. A Federação das Indústrias, como disse o Dr. Lima Matos, o Centro Industrial do Ceará, a Federação do Comércio, a AGE, que tem desempenhado esse papel. Do ponto de vista da qualificação profissional, o IBEF tem formado muito bem esses quadros. Agora, essa produção, aqui é a colocação que eu faço, essa produção ideológica de propostas, de sugestões, de cenários avaliados, elas chegam, por exemplo, às instâncias superiores, são ouvidas muitas vezes pelos governos, são ouvidas pelos administradores públicos, sejam eles estaduais, municipais e o setor e o governo federal. O que o senhor acha disso, doutor Luiz Gastão? O senhor acha que essas discussões estão sendo frutíferas, elas estão repercutindo em todas as esferas da sociedade? Governo, por exemplo? Nós estamos passando, principalmente com relação à Federação do Comércio e as entidades sindicais ligadas à Federação do Comércio, ou seja, os sindicatos do comércio, um momento novo. Nós temos 2 federações, unificamos em uma federação e estamos passando por uma reengenharia do sistema sindical no nosso estado, dentro dessas federações, dentro da nossa federação. Nós tivemos a oportunidade de participar e fazer um seminário onde participaram mais de 80 líderes empresariais de diversos sindicatos, dos 28 sindicatos que compõem a federação, estiveram presentes pelo menos 2 a 3 membros de cada sindicato. Passamos um final de semana reorganizando esse sistema e vendo quais são os novos papéis. E urge justamente uma necessidade da reorganização desses sindicatos, da revisão dos serviços que esses sindicatos têm que prestar a seus associados,
E um fato que hoje tem se discutido muito é da representatividade do sindicato dentro da categoria. Porque o sindicato, via de regra, ele defende uma categoria. Então, qual é a representatividade? Muitas vezes você tem sindicatos que têm pouca representatividade dentro da sua própria categoria. E começa a se criar associações, outras entidades que passam a não ter a representatividade, mas passa a ter a representatividade, mas passa a não ser o representante legítimo daquela entidade como ente sindical. Como o Lima já tinha colocado, as entidades têm se reunido, Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação da Agricultura. Tivemos já algumas audiências, inclusive com o governador, audiências em conjuntos, onde nós levamos ao governador do Estado vários pleitos, e alguns desses pleitos foram atendidos pelo governo do Estado. Poderia citar aqui o exemplo do prazo do ICMS, que foi modificado através de um pleito das entidades de classe ao governador, que mudou e retornou o pagamento do ICMS para a data do dia 20, dentro de outros pleitos que foram vistos. E essa união das entidades, essa união dentro de um pensamento em comum, em alguns assuntos que são comuns a todos, ele tende a realmente fortalecer o sistema produtivo, a cadeia produtiva, que é justamente o empresário que está investindo, que está se comprometendo e está tendo risco. E que hoje em dia está com a carga tributária extremamente elevada, onde nós estamos passando agora a discutir novamente essa questão do ajuste fiscal e de uma possível e necessária reforma tributária. Então, o papel dessas entidades, desses sindicatos fortalecidos para ouvir as suas categorias e dentro da união das entidades para se ouvir no geral, vai ser de extrema importância para esse papel. Agora, eu acho que nós temos aí dois posicionamentos que a gente precisa se colocar. Né? Uma coisa é como atuar localmente, né, no estado do Ceará. Isso. Outra coisa é a nível nacional. Isso. Esse é um ponto muito complexo. A nível de estado do Ceará, pelas amizades e por ser um estado pequeno, 2% do país, nós conseguimos nos relacionar de uma maneira, até, como foi colocado por Luiz Gastão, indo até o próprio governador. Mas nós precisamos reformular o sistema político brasileiro, de forma que possa ter. Eu pensava muito na questão do voto distrital misto, mas o Vanderlei dos Santos, que é esse cientista político, já discute que depende muito de como você forma esses distritos, mas é preciso que nós reformulemos os partidos. Isso é uma reforma política que as entidades e a sociedade, claro, cada pedaço da sociedade, que aí entrariam os empresários, possam melhor debater esse processo. Digamos que você tenha uma reforma, tanto aumento de impostos, como redução de impostos, como modelos econômicos. Essa questão não é muito discutida e trazida entre as entidades e uma interferência melhor dentro do processo. Você vê, e também a reação é muito lenta. Vamos dar um exemplo aqui muito direto e objetivo, digamos, entre área de governo e classe empresarial. O governo vai para a televisão, Fernando Henrique Cardoso, que nós até fizemos alguns artigos comentando, na verdade, essa nova preocupação dele, como se realmente os 4 anos anteriores não tivesse se passado aqui. Então, quando você chega no próximo governo, diz, vamos estimular o setor produtivo. Criar um ministério do setor produtivo. Inclusive, tive aqui com o assessor dele, do IPEA, que veio conversar conosco. O que os empresários desejam desse processo? No momento seguinte, você tem o próprio Banco do Brasil, Banco Nordeste, entidades que suspendem as linhas de câmbio, por exemplo, ou suspendem empréstimos, ou cortam pela metade todo, digamos assim, os limites das empresas. Como é que você atua nesse processo? Você tem que usar as amizades, e não como em outros países, na hora que você tem um processo desse, você tem um acesso mais direto ao Congresso, e você tem essa reflexão imediatamente depois discutida no Congresso.